Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson, mais uma vez com o Ensino Fundamental, turma do oitavo ano, aula 5 de Geometria. Estaremos agora nesta aula estudando acerca de congruência, ok? Convido todos vocês, vem comigo. Estamos agora, pessoal, para darmos continuidade ao conteúdo de Geometria. Convido vocês a acompanhar esta aula a partir da página 211. Nós estaremos aqui agora explanando acerca de congruência, ok? Especificadamente, congruência entre triângulos, que é o foco da unidade, tá certo? Porém, antes de pensar em triângulo, vamos tentar generalizar para uma figura qualquer. Qual é o conceito que você já tem inserido na mente sobre congruência? Você já deve ter estudado conosco, né, desde lá do sexto ano, acerca de alguns conceitos semelhantes. Isto é, quando você diz que uma bissetriz divide um ângulo em duas partes congruentes, significa que vai ser gerado dois ângulos de mesma medida, não é verdade? Quando você olha que um lado é congruente ao outro, aí você pensa, então o tamanho de um é o mesmo que o do outro, é verdade? Então, é o conceito mais básico acerca de congruência que nós temos. Então, quando eu afirmo congruência dentro de um triângulo, são triângulos que possuem o mesmo formato e o mesmo tamanho. Perceba, se eu fujo novamente do triângulo, vamos começar aqui com o contexto. Você chega numa loja, o seu objetivo é comprar uma TV, tá certo? Porém, você quer substituir uma TV que, porventura, tenha quebrado na sua casa. A TV que estava na sua casa, vamos colocar aqui, uma TV de 50 polegadas, coisa boa, né? Aí você quer comprar uma TV congruente à TV que quebrou. Então você vai ter que chegar na loja e vai ter que pedir uma TV também de 50 polegadas. Por quê? Você não vai se preocupar com o formato. Geralmente, né, toda TV ela é retangular. Então o formato é o mesmo, que é o de retângulo. Porém, você vai ter que se preocupar com o tamanho. Você tem que chegar lá e falar, ó, eu só quero uma se for de 50 polegadas. Se o vendedor, porventura, está lá querendo lhe oferecer uma TV maior, 60. Aí, se você, por acaso, levasse a TV de 60, no caso, iria trocar a menor por uma maior, ok? Então você estaria comprando uma TV que era semelhante, porque semelhante tem o mesmo formato, mas não tem a obrigatoriedade de ter o mesmo tamanho. Só que semelhança são conteúdos ou um assunto que está por vir. Quando eu falo em congruência, eu preciso trabalhar com figuras que tenham o mesmo tamanho. Estou sendo entendido? Então, falou em congruência de triângulo, eu preciso ter dois triângulos com o mesmo formato. Lógico, se é triângulo, mesmo formato, sempre, né? Lógico. Porém, tem que ter o quê? Tem que ter, além do mesmo formato, tem que ter o mesmo tamanho. Então, eu só afirmo, definição para vocês, eu só afirmo que um triângulo é congruente ao outro, ok? Somente se são congruentes. O quê? Os ângulos correspondentes entre si e os lados correspondentes entre si. Então, para tu ter a certeza que o teu triângulo vai ser congruente, você tem que olhar para os lados e também para os ângulos, ok? Então, quer dizer que não é sempre com qualquer triângulo que um triângulo com outro qualquer vai ser congruente. Não. Precisa se satisfazer o quê? Estas duas condições. Eu já coloquei aqui dois triângulos que eu estou lhe afirmando que são congruentes, só para termo de análise. Vamos entender o que são ângulos correspondentes. O que é que são lados correspondentes? Vem comigo bem devagar. Eu sei que é um conteúdo assim que às vezes não gera um certo interesse da parte do alunado, porém é de suma importância, pessoal, para o conteúdo que está por vir, não só neste ano ainda, mas no outro ano. Você tem que saber de congruência. Ensino médio, nenhum aluno pode chegar no ensino médio sem saber dominar congruência. Então vem comigo, bem devagar. O que são ângulos correspondentes? Por isso que, de uma forma proposital, coloquei aqui para vocês os ângulos pintados.
Isto é, eu tenho dois triângulos que você olha, a sua visão já te garante, os dois em pé, bonitinho, mesmo formato, são praticamente idênticos. Então, quando eu coloco estas condições, dizer que os ângulos são correspondentes é dizer isso aqui. Se um ângulo tem um ângulo que é vermelho, o outro triângulo precisa ter o mesmo ângulo vermelho. Eu coloquei cor, quando eu penso em cor, fica subentendido para você que é para dizer que o vermelho tem a mesma medida que o outro vermelho, tá bom? Então vamos pensar que as cores idênticas são medidas idênticas, ok? Se for 10 graus, o outro ângulo vermelho também vai medir 10. Mas como eu estou tentando generalizar, não vou colocar o valor atribuído, só a cor, tá certo? Então, se o ângulo é vermelho, aonde? No vértice A. Então, você entende, vou colocar aqui como parte 1, ok? Na parte 1, você vai entender isso aqui, ó. Você vai entender que o ângulo A, ó, do vértice A, ele vai ser congruente com o seu ângulo correspondente. Quem é o correspondente a ele? É o que vai ter a mesma cor, que é o vértice D. Então, A vai ser correspondente a D, ok? Então, vamos supor que o triângulo, porventura, estivesse de cabeça para baixo, o segundo. E aí o ângulo vermelho foi lá para cima. Mas tu sabe que esse ângulo é congruente com o que está lá em cima, porque vão ter a mesma medida, ok? Então não importa se eles vão estar assim bonitinho, organizados, em pé. Não, tu só precisa olhar se o ângulo mede 40 e está no lado esquerdo embaixo. Se tu tem outro triângulo virado, o 40 está lá em cima, não interessa. Esse 40 tem a mesma medida que o outro lá em cima. São o quê? São os ângulos correspondentes. Dizer que eles são correspondentes, então, significa dizer que eles vão ter a mesma medida, tá ok? Então, vamos lá. O vértice B, o ângulo, na verdade, ok? Gerado no vértice B, ele vai ser, ó, correspondente, então ele é congruente com o outro que é o E, concorda? Então nós temos o quê? Que o vértice C, ele vai ser correspondente com o F, tá ok? Tá meio apagado, né? Vai ser com o vértice F, concorda comigo? Então isso são ângulos correspondentes entre si, tá certo? Vamos lá para os lados, vem comigo. Quando eu olho agora, pessoal, para os lados, eu vou colocar como a segunda parte, ok? Como é que eu identifico os lados que são correspondentes? Parte do princípio, do mesmo conceito que os ângulos. Se os ângulos que estão de mesma medida são correspondentes, logo, os lados também que tiverem o mesmo tamanho serão correspondentes. Não é verdade? Ah, professor, é fácil. Porém, para identificar, é muito melhor você ser condicionado através do ângulo, porque, como eu disse, nem sempre as duas figuras vão estar assim, organizadas, em pé, com a base bonitinha assim, para você olhar, quem está do lado esquerdo é igual a quem está do outro lado esquerdo, quem está lá em cima, ok? Nem sempre isso acontece. Então, como é que eu identifico os lados correspondentes? Primeiro, eu vou considerar aqui para vocês o lado AB, esse segmento formado. Ele vai ser congruente com quem? Vamos supor, o lado AB, você entendeu que ele é o lado gerado pelo ângulo verde, concorda? Não é o que gera o lado AB? Aí tu olha para o outro triângulo, vê quem é o mesmo ângulo verde que vai gerar o lado correspondente a ele. Então o objetivo não é tu se basear nas figuras organizadas, não. Aqui é porque é mais fácil. Mas o objetivo é tu olhar o ângulo, vai gerar os lados que são correspondentes entre si. Se é a abertura do ângulo verde, o outro lado que tem a abertura também do ângulo verde é quem? É o lado DE, ok? Então, ó, DE, ok? Então, esse lado é congruente a ele. Isso significa esse lado tem a mesma medida que esse outro, concorda? Vamos lá. Vamos para o ângulo vermelho. O ângulo vermelho, ele gera o lado, na verdade, BC, concorda? Então, vamos lá. O lado BC, ele é o lado gerado pelo ângulo vermelho, a abertura do ângulo vermelho.
Aí no outro triângulo, eu olho da mesma forma. Quem é o lado que é gerado pela abertura do ângulo vermelho? É o EF. Então esse lado EF vai ser o quê? Vai ser o lado correspondente. Da mesma forma, sobrou quem? Já usei a abertura do verde, do vermelho, falta do azul. Lá no azul, a abertura dele vai gerar a base, de A até C, concorda? Então AC, eu tenho que esse segmento AC vai ser congruente com quem? O outro lado que é gerado pelo valor idêntico do ângulo. Sim, ó. Se foi o azul aqui vai gerar quem? O lado DF. Então eu tenho DF, ok? Então vai ser estes dois congruentes entre si. Então uma vez que tu prova, identifica em dois triângulos que eles vão ter ângulos correspondentes e lados também correspondentes, então você conclui que as duas figuras, no caso, os dois triângulos, serão congruentes entre si, ok? Então você pode estar se perguntando, professor, então é meio complicado. Em que sentido? Quer dizer que, para me identificar dois triângulos que são congruentes, eu preciso estar sabendo dos ângulos tudinho? Os três de um lado, os três do outro, para ver se tem a mesma medida? Então, professor, você está dizendo que também eu preciso saber das medidas dos três lados de um triângulo e também as outras três do outro? Opa! Então, realmente, é meio complexo pensar nisso tudo. É a condição que satisfaz. Mas isso, quando é perguntado, é o que nos conduz para a segunda parte da aula. Porque não é preciso você ter total conhecimento dos três ângulos de cada um dos triângulos, a medida dos três lados de cada um também. Não é. É para isso que serve o que a gente chama de critérios de semelhança. Porque os critérios de semelhança, quando são satisfeitos, você já pode afirmar tudo isso. Provando eles, você pode já concluir que vai ser congruente os ângulos entre si, correspondente, e os lados também. Então vamos lá para os critérios, vem comigo. Estamos agora, pessoal, diante dos casos de congruência, como o livro chama, ou critérios de congruência, como também é mencionado em outros livros. Vamos lá. Dentro dessa parte, nós temos 4 critérios básicos que te garantem a congruência, já disse, sem você conhecer todos os lados e também todos os ângulos entre os dois triângulos, ok? Então, critérios, casos de semelhança, pessoal, é para facilitar o entendimento e a afirmação rápida e eficiente que dois triângulos vão ser congruentes sem conhecer todas as medidas que entram lá na definição anterior. Vamos lá. Temos o primeiro critério que garante, se dois triângulos tiverem um lado congruente, correspondente, um ângulo e outro lado, afirma a congruência. Segundo critério, os dois triângulos precisam ter os três lados entre si de mesma medida. Critério de congruência. Terceiro caso, se dois triângulos tiverem um ângulo, um lado no meio, entre os dois ângulos, então também é um critério de semelhança. E por último, se tiver um lado seguido de dois ângulos, olha que a ordem importa. Um lado seguido de dois ângulos, então também há critério, ou na verdade é um caso de semelhança. Então vamos lá. Quando eu penso na primeira questão, por quê, professor? Já vai direto para a página 214. Porque isso você não compreende de uma forma rápida, somente falando, somente você aí ouvindo, ok? Então, na resolução de exemplo, de questão, é que a gente compreende um pouco melhor. Na primeira questão da página 214, é pedido para você olhar quais são as duas figuras, né? Um par de congruência, se é que há. Então vamos lá. Eu tenho letra A, B, C, D, E e F. Esses 6 triângulos diante de nós. E nós vamos identificar o que cada um possui. Cada um possui. Na letra A, o triângulo possui lado, lado e lado. Ele possui lado, lado e lado. Concorda? Na letra B, ele possui um ângulo, depois em um lado e um... Olha a ordem, pessoal. O lado
está no meio dos ângulos, concorda? Então começa aqui, ó. Ele possui um ângulo, depois vem o lado e depois vem um ângulo, ok? Não já funciona melhor para entender? Na letra C não temos lados, porém eu tenho um ângulo, ok? Eu tenho ângulo, ó, ângulo e ângulo. Na letra D eu tenho também somente ângulo, ângulo e ângulo. Na letra E nós temos aqui, ó, um ângulo, um lado e outro ângulo, concorda? Eu não posso pegar ângulo, ângulo, lado. Não, segue a ordem. Eu tenho um ângulo, depois o que aparece primeiro é o lado, depois o outro ângulo, ok? Então eu tenho um ângulo, um lado e outro ângulo. Por último, não tenho um ângulo nesse, mas eu tenho lado, lado, lado. Concorda? Então, quando eu vejo que LLL, LLL é um critério, é qual? O segundo. Agora, ter os lados não garante, tem que serem correspondentes, concorda? Vamos analisar. Ó, a letra A com a letra F pode ser um dos critérios. Eu posso afirmar que o triângulo da letra A é congruente com esse. Mas eu tenho que ver se são correspondentes. Isto é, tenho que ver se os lados que eles possuem são de mesma medida. Vamos lá. Eu tenho 6 lá. Temos 6 aqui? Tenho. Eu tenho 10 lá. Temos 10 aqui? Tenho. O outro lado é 8. E aqui também é 8. Então, não é só ter os lados. É provar a congruência, a correspondência, a mesma medida, ok? Então, eu posso sim afirmar que é um par, uma resposta para nós considerar a letra A e F. É um par, ok? Então, já usamos a letra A, ok? Já usamos, junto com a letra F. Vamos ver quem faltou? Eu tenho nesse triângulo ALA. Eu tenho outro semelhante? Letra E, ALA. Ok, é um dos critérios? É, desta vez o critério 3. Porém, não é só bater o critério, tem que ver a correspondência. Não é ângulo, tem que ver se tem a mesma medida. Não é lado, tem que ver também se tem. E por último, o ângulo, mais uma vez, analisar a correspondência. Vamos lá, letra B e E em análise. Eu tenho nesse triângulo um ângulo de 60. Aqui também tem? Tem. Eu tenho um lado de 5. Aqui também tem? Tenho. O outro ângulo, 40. Nesse também terá? Sim. Então eu posso afirmar que B e a letra E vão ser o quê? Congruentes entre si, os dois triângulos. Então já respondi a letra B com a letra E. É um outro par, uma outra resposta para nós. E sobrou a C e a D. Isto é, AAA, ângulo, ângulo, ângulo nos dois triângulos. Porém, nós não vamos considerar. Por quê? Porque não é um dos critérios de congruência, entendeu? A C e a D é para nós analisarmos que se tu tiver dois triângulos aonde eles tiverem o mesmo ângulo entre si, não significa que eles são congruentes. Isto é, não significa que eles vão ter o mesmo tamanho entre si, concorda? Embora tenha, ó, 60, 60, 75, 75, 45 e 45. Mas não é um critério, então não entra, ok? Já usamos dois critérios. Faltou mais dois. Mas acredito que deu para entender como a gente vai analisar a partir de agora para mostrar qual o critério. E o critério, através dele, do caso, é que a gente afirma a congruência, ok? Porém, pessoal, temos um caso particular. Não terá exemplo agora nessa aula, porém vale a menção, porque acredito que vai aparecer dentro da atividade, na continuação. É quando o triângulo ele for especificadamente retangular. Quando o triângulo é retângulo, primeiro vamos conhecer os lados. O lado que o ângulo de 90, que sempre vai ser o maior ângulo do triângulo, gera, o lado é chamado de hipotenusa. Quando eu falo em hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados, que são menores, eu chamo de catena. Quando eu comparo dois triângulos que são retângulos, para mostrar a congruência, você só precisa de quê? Olhar se eles vão ter a mesma hipotenusa, que é o maior lado. Se o maior lado do triângulo for
20. O outro também for 20. Opa, tu só precisa da hipotenusa e de um dos catetos, qualquer um. Tu tem dois triângulos retângulos. A hipotenusa de um é 20. A do outro é 20. O primeiro triângulo, um dos catetos, é um dos lados, mede 10. O outro mede 10. Pronto. Tu já afirma que os dois triângulos são congruentes. Porém, guarda isso aqui um pouco. Vale a menção pela sua importância, tá certo? E vamos para a continuação da nossa aula. Estamos agora com a segunda questão, só para afirmar um pouquinho mais, ok? As definições, os conceitos, pessoal. Na questão 2 já está dizendo, em cada figura a seguir, há um par de triângulos congruentes. Então você não quer mostrar que são, está afirmando na questão. Identifique essa congruência de triângulos e o caso de congruência. Ok, nós precisamos identificar qual caso torna os dois triângulos semelhantes. Já coloquei aqui separado que vai ser o triângulo 1 e a segunda parte da figura, o segundo triângulo. O triângulo 1 para a esquerda, o triângulo 2 à direita. Vamos colocar aqui as informações do triângulo 1, formação do segundo triângulo, da mesma forma aqui, ok? Está montado nossa hipótese, nosso quadro. Venha comigo. O que a questão quer dizer quando ela diz que AB é um traço e CD é um traço também? É a forma das questões representarem quando os lados vão ser o quê? Vão ser correspondentes entre si, isto é, vão ser de mesma medida, pessoal. Então eu já tenho na primeira figura, eu tenho o lado AB, vai ser correspondente com o lado CD, concorda? CD. Aí venha devagar. Depois eu tenho um ângulo que mede x, concorda? E na outra figura também tem um ângulo que mede x. X e x significa que são correspondentes, a mesma medida. Então depois eu vou ter o ângulo x, ok? Na primeira figura está no vértice B. Na segunda vai estar no vértice C. Então B vai ser correspondente a C, ok? Por último, você pensa, eita, até aqui nós temos AB e CD, é o que? É L. Lado, é o que? É lado. Depois eu tenho ângulo, quase que entra em um dos critérios. Pode ser o primeiro critério ou o segundo. Se eu tiver mais um lado ou um ângulo, aí tu pensa, ângulo não tem como a gente afirmar. Já não é dado esse ângulo, não é dado esse outro, que seria a sequência, né? Ângulo, ângulo. Porém, você imagina que esse lado BC, você enxerga que ele faz parte da figura 1, do primeiro triângulo. Ele também está no segundo triângulo. Significa que eu tenho o lado BC no primeiro e o lado BC no segundo. Então completa que eu tenho mais um lado de mesma medida, correspondente entre si. Vocês estão de acordo? Então entra dentro do primeiro critério, a congruência está provada, ok? Se você quisesse usar um outro critério, ainda era possível. Aquele critério escondidozinho aqui. Não sei se deixa para vocês pensarem. Vou fazer aqui com vocês. A gente poderia provar que esse ângulo é igual a esse. Porque seriam ângulos alternos internos e BC seria uma transversal. Aí eu teria LAA, LAA. Então, os dois triângulos só não estão organizados, como eu mencionei desde o começo. Não estão em pé, bonitinho, para tu ver os ângulos e os lados realmente como são, correspondentes entre si. A figura que está junto uma da outra, um triângulo virado, não... Porém, é necessário a gente ser esperto o suficiente para enxergar os casos somente. Então, por esse critério, eu provo sim a congruência. Poderia usar a outra forma? Poderia. Você é livre, uma vez que entre dentro de um dos 4 casos que nós temos. Na letra B, eu tenho que os dois triângulos, 1 e 2, são retangulares. Já pense na observação.
Porém, para entrar nesse critério 5, que é um caso especial, tu teria que ter a hipotenusa e não tem nada em relação à hipotenusa BA, nada em relação à hipotenusa BD. A hipotenusa é oposta ao ângulo de 90, ou é o lado que o ângulo de 90 gera, é a abertura de 90. Não tenho, não tenho um traço que nem lá, não posso afirmar. Então eu não penso no caso 5. Ele ainda vai ficar para depois. Eu vou pensar no que eu tenho. O que é que eu tenho? Eu tenho um ângulo X e um ângulo X. Isto é, eu tenho um ângulo X que na primeira figura está no vértice B e na segunda também. O importante é tu ter a certeza que tem a mesma medida, ok? Depois, que nem na questão anterior, olha para cá, gente, ó. Isso aqui, o que é que nós temos? É um lado. O lado BC não é da figura 1? Também não é do triângulo 2? Então eu sei que ele vai ser da figura 1, o lado BC, e também da figura 2. Logo, eu tenho já ângulo, lado, ângulo, lado. Se eu provar só mais um ângulo, eu já confirmo isso. E é exatamente o ângulo de 90, ó. Concorda com a gente? O 90 não está na figura 1? O 90 não está na figura 2? Então, na figura 1, ele está no vértice C. E na figura 2, ele também está no vértice C. Provamos aqui que nós temos, para a figura 2, ângulo, lado e ângulo. Logo, por esse critério, eu confirmo que os dois triângulos são o quê? Congruentes entre si. Então a questão 2, na verdade, já mudou a visão que você usa os critérios. É quando as figuras estão assim, unidas uma com as outras, com um lado comum, isto é, identificando o lado que faz parte das duas figuras ao mesmo tempo. Então você já usa ele dentro do critério, tá certo? Então estamos ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Estamos nos encaminhando para um término, né, de mais uma aula de geometria. Estivemos nessa aula estudando acerca sobre a congruência entre dois triângulos. Já entramos ali, iniciamos, né, com a primeira, segunda questão, já da nossa atividade, mas convido vocês a já olhando as demais questões, porque na próxima aula estaremos aqui concluindo e este conteúdo vocês estão aí, viram nesta aula. Não é simples, não é fácil, ok? Então, é aquele conteúdo que quanto mais questões forem respondidas, resolvidas e entendidas, vai ficar melhor. Tanto para mim quanto para vocês, ok? Então, aguardo vocês até a próxima aula. Pessoal, grande abraço.